Tópicos do livro Problemas do Futuro. Autor Pietro Ubaldi. Quando um primitivo resolveu o problema da fome e da reprodução, está satisfeito com suas conquistas. Outros querem alguma coisa a mais: honras, poder, riquezas. Outros ainda mais: a cultura, o bem coletivo. Outros, enfim, um pouco mais: a visão do universo e o amor de Deus. Mas todos apressam o passo para alcançar qualquer coisa, e nisto cada um se revela quem é, pois que não se sabe desejar, e não se conquista senão conforme a sua própria natureza. Assim, há trabalhos e conquistas fundamentais para alguns, que para outros estão no inconcebível. Há coisas tremendas para as quais o inferior não tem a mínima ressonância. Há necessidades espirituais, como as do conhecimento, que para outros são fundamentais e que para o primitivo não têm sentido, enquanto para ele são fundamentais as do corpo. Ele é surdo e cego em face das grandes alegrias, tempestades e criações do espírito. Cada um está fechado no próprio concebível, nas dimensões do próprio plano evolutivo, limitado pela própria forma mental que lhe define a natureza. O que está além do próprio nível, o latente, não ainda desenvolvido, representa o nada. É a estrutura da nossa consciência que estabelece os confins do eu. A verdadeira servidão é dada por esses limites. A verdadeira liberdade consiste somente em superá-los. Todo ser está fechado nos limites constituídos por seu próprio tipo biológico. É inútil oferecer-lhe novo alimento, não sabe nutrir-se dele. É inútil dizer-lhe tudo nos livros, não o sabe ler. Ele está integralmente preso às experiências do seu plano, até que tenha percorrido toda a estrada necessária, um passo depois do outro, não poderá chegar àquele dado grau de evolução, de liberdade e de potência. O autor é um viandante da vida, de uma vida em ascensão, na qual ele se eleva penosamente, degrau por degrau. Nessa subida, realiza uma série apocalíptica de experiências espirituais que lhe mostram muito graves e decisivas no mundo biológico, que o deixam tão espantado por transcenderem a vida comum, que não pode furtar-se à necessidade de analisá-las. Se as palavras que escreve foram por eles vividas com luta e sofrimento, compreender-se-á
como atrás do desenvolvimento do pensamento racional se encontre o desenvolvimento de um destino, e como a batalha dos conceitos foi primeiramente batalha de paixão. Pode-se dizer, pois, que cada palavra aqui escrita ainda está sangrando de dor, vibrando em consequência da luta travada. No fundo, trata-se propriamente de uma biografia vista em sua profundidade, de um caso real, em que é a vida que fala e se revela com a experiência de um para proveito de todos. É natural que, assim sendo, o pensamento explanado nestas páginas tem de estar estreitamente unido à manifestação histórica dessa mesma vida, porque ela é sempre uma e indivisível. O alforje do autor caminhante da vida tem se tornado sempre mais cheio de experiências. A grande experimentação evangélica, da qual nasceram os volumes precedentes, não foi para o autor literatura, mas um fato vivido, carregado de frutos vivos. Se soubéssemos, pois, inverter os valores correntes e realmente viver a utopia do Evangelho, entraremos no mundo dos prodígios, tornando atual a já descrita economia do evoluído, baseada na providência. Apoio nunca falta a quem verdadeiramente crê no Evangelho, praticando-o. Quando é superada a grande barreira que nos separa da inversão dos valores correntes, desenvolve-se a série dos milagres. A percepção do mundo que nos circunda é dada pela nossa natureza. Se nós mudamos, tudo muda. O valor destes escritos não se baseia na novidade de conceitos que são velhos como a vida, mas sobre o fato de que eles foram experimentalmente vividos e não apenas repetidos, ainda que em perfeita ortodoxia de forma. É certo que a América existia antes de Colombo a descobrir. Todavia, aquela foi no seu tempo a maior descoberta do século. Assim, hoje, se o homem verdadeiramente descobrisse o Evangelho, vivendo-o experimentalmente, tocando-o com as mãos como fez Colombo com a América, esta seria também a maior descoberta do século. Atingindo pela evolução o plano do espírito, tem-se a sensação de que emergimos de um fétido mar de lã. Entre tantas imperfeições dolorosas, se percebe de outro lado a harmoniosa perfeição da obra de Deus. No plano do universo, percebe-se a lógica do próprio destino, que é assim aceito, porque se verifica que ele nos conduz sempre para o encontro daquilo que representa o nosso bem. É verdade que há provações, mas depois de superá-las, se compreende o respectivo sentido e o seu valor criador. Adquire-se então uma visão profunda que vê
o porquê de cada uma das vicissitudes humanas. Tudo se vai revelando completamente. A dor se faz instrumento de redenção e cada acontecimento de nossa vida se torna um amigo, porque é para nós sempre o melhor possível. O grande milagre da ascensão é a nossa progressiva libertação da dor e do mal. Todo assalto destruidor se transforma em meio de criação, e a força de cada ocorrência nos fará sempre sentir perto de nós a mão operante de Deus, imanente em nós. O caminhante da vida, carregado de recordações, nas quais o futuro, antes um tanto vago, se transformou em passado, vê e compreende. Compreende como cada golpe da adversidade provocou como reação uma nova luz, como cada obstáculo o havia estimulado, como cada aprovação o havia instruído, e toda vicissitude se havia transformado em forças criadoras. Em geral, os leitores creem que a inspiração representa qualquer coisa concedida gratuitamente. No entanto, ela é conquistada com trabalho e fadiga. É necessário procurar ardentemente, porque Deus não se revela senão àquele que o procura e o chama. É preciso subir com o próprio esforço para chegar a escutar. É preciso duramente maturar-se e merecer para ter resposta. É necessário uma fé positiva que saiba vencer todos os obstáculos. E quando a inspiração chega, é preciso segui-la a todo custo e em qualquer condição, no seu arremesso impetuoso, ainda que estejamos atordoados por tantas exigências de um mundo que pretende andar por estrada bem diferente. Ainda que haja sofrimento, é preciso escrever. Se extenuado e doente, mesmo assim é preciso escrever. Se há falta de tudo, escreve-se. Se os interesses materiais estão a caminho da derrocada, se os involuídos roubam tudo, não importa, escreve-se. Se a casa cai, se o mundo explode, não importa, se está perto do fim, escreve-se até o último suspiro. É necessária uma vida concentrada toda em um ponto. Registrar esse pensamento que nasce dentro de clarões, de turbilhões, como um furacão que grita, canta, arrebata e atordoa. Registrar tudo nos mínimos detalhes, nas potencialidades como na doçura, seja como conceito, seja como paixão. Deve-se muitas vezes exprimir o inexprimível, abandonar-se ao irresistível e, no entanto, manter-se em forma, viver as teorias expostas, fazer-se campo experimental e, com as provações trazidas por elas, confirmar a exposição. Com uma vida elevada de sacrifício, se deve manter em permanente sintonização, fazendo de tudo isto uma missão para o bem dos outros e vivê-la em abrasamento com o cumprimento de um destino. Digo, como o cumprimento de um destino. Levar tudo isto adiante, ardendo sempre mais e não ceder nunca, fiéis a Deus até a morte.
Aquele que aqui escreve não inventa nada, mas simplesmente lê no grande livro da vida universal. É o espectador da sabedoria infinita de Deus que ele contempla em visões, que exprime em livros. O mundo está repleto de ideias cansadas, que têm exaurido seu dinamismo e sua função. Lá onde é a vida que fala, a ideia é sempre jovem e viva. A expansão da voz da vida, captada pelo autor por via inspirativa, não é vaga e genérica, mas sim precisa na forma do atual momento histórico, falando aos homens do amanhã próximo, em função de acontecimentos iminentes. Os homens respondem a um apelo somente quando ele já se acha neles e a vida já lhes está bradando no interior. Na vida, mais que o indivíduo, importa a sua função. Os inferiores são os que mais precisam ser ajudados para evoluir. Os valores do domínio autoritário da vitória baseada somente na força, se é que há ainda quem pense ter domínio próprio, já substancialmente caíram, porque, depois dos desastres gerais, para vencedores e vencidos, na última guerra, diminui sempre o número dos que neles acreditam. Os valores da riqueza subsistem ainda, mas sob a ameaça de tamanhos golpes que já vacilam, inspirando sempre menor confiança. Onde se poderá achar de outra maneira aquela solidez e invulnerabilidade que a humanidade demonstrou não possuir? O mundo está desiludido e tem fome de uma fé, porque não se pode viver sem esperar alguma coisa e sem crer no amanhã. As filosofias não servem, as religiões devem se adaptar às massas involuídas e supersticiosas. A vida é uma viagem. Parar é morrer. Mas não se pode conceber caminho sem meta. A vida tem, portanto, absoluta necessidade de uma tábua de valores e de subir para planos mais elevados, a fim de realizar a evolução, que é o primeiro imperativo absoluto. A culpa mais grave e que se paga mais caro é a de furtar-se à ascensão, é a de não entender a lei da evolução. A nova aristocracia não poderá ser, por certo, a da força ou da riqueza, porque de tais aristocracias, até hoje, o mundo já teve superabundância. O tipo dos novos condutores não será o bélico, político ou econômico, mas um tipo completo, que além de religiosos, seja sábio e justo. Depois da falência dos chefes armados, o advento dos chefes espirituais ou dos profetas desarmados. A vida tem necessidade também dos valores hoje mais desprezados, que são os da vida interior. Deles tem necessidade para reequilibrar-se, justamente porque deles hoje há extrema carência. O homem tem fome deles.
As novas classes dirigentes não poderão, pois, formar-se segundo o nascimento, o poder ou apenas inteligência, mas deverão basear-se nos valores espirituais, naqueles que superam a animalidade, nos valores da sensibilidade psíquica e moral, da sabedoria, da sensatez, do altruísmo, da caridade e do amor, da bondade, do desprendimento das riquezas, da renúncia a toda forma de excesso. A vida pede ao homem muitas vitórias, principalmente sobre o ódio e a cobiça que envenenam a vida. Deve aparecer um novo tipo de lutador, o evangélico, desprendido e desarmado, mas inteligente e consciente, muito mais poderoso que o rude e violento de hoje. Há bem maiores resoluções para fazer do que aquelas que o homem atual concebe. Tudo isto hoje pode parecer muito longínquo e, portanto, de escasso interesse, mas todo amanhã é feito para tornar-se depressa o hoje. Quando o homem tiver realizado as suas necessidades e desejos de hoje, que fará? Quando o homem, com a máquina e a técnica, com as suas novas teorias econômicas e distributivas, tiverem resolvido o problema do bem-estar material para todos, quais os problemas que encontrará pela frente? Quando o progresso científico e social houver podido reduzir para todos o dia de trabalho a poucas horas e a dificuldade da vida material resolvidas para todos, ao menos quanto a um mínimo necessário, como ocupará o homem o supérfluo de seu tempo e de suas energias? É certo que ele se aproveitará disto para abandonar a luta e, em vez de continuá-la em um plano superior para conquistas mais altas, deixar-se-á quedar no ócio, em busca de prazeres e vícios, chegando assim ao destino de todas as aristocracias e dos povos ricos e preguiçosos, que é o do esfacelamento. A vida fere quem dorme sobre as conquistas feitas. Ela hoje caminha com rapidez, e essas conquistas estão mais perto do que possa parecer. Todo futuro é feito para tornar-se presente. Assim, a utopia se transforma em realidade. Nenhuma utopia é maior que a do Evangelho. Entretanto, se ele foi pregado, não o foi, de certo, para permanecer como utopia, mas para se transformar em realidade. A atual hora apocalíptica prepara, através de grandes lutas e crises, novas condições de vida. Entretanto, os homens que pensam somente no presente, é necessário que haja alguém que enxergue mais longe, no futuro, e tenha a intuição desse futuro, o anuncie, o prepare. De certo, há outros problemas além dos atuais, do dinheiro e do estômago, e os problemas são feitos para encontrarem solução, e esses também a encontrarão. E depois, nas grandes voltas da história, quais as de hoje, não bastam os homens de ação que seguem perspectivas imediatas e realizações vizinhas, os admiradores, mas é necessário que ainda haja homens de pensamento, capazes de se orientarem segundo
óticas mais ampla em correlação não só ao que é contingente, mas a todo o funcionamento orgânico da história e da vida. É compreensão de extrema gravidade da hora, da necessidade de preparar um amanhã que se avizinha rápido. É da consciência do dever de dar a contribuição necessária que nasce em alguns pioneiros de sensibilidade apurada e aptos para esse fim, o senso de missão. Missão que lhes confiou a vida, que neles escolhe os seus meios para fazer ouvir a sua voz. Meios que, por serem evoluídos, hão superado o egocentrismo animal e somente sabem viver fundidos no amor ao próximo. Missão fatal para eles, que outro conteúdo não sabem dar à vida senão esse. Eis, em particular, o significado deste volume, Problemas do Futuro, e da terceira trilogia que ele inicia, como de toda a obra. Com o novo milênio, o homem entra em um novo ciclo histórico e biológico. É preciso fazê-lo compreender essa imensa realidade e o que o espera. É necessário incendiá-lo, enfim, com uma fé e com um impulso proporcionado ao esforço que hoje a vida lhe pede para que saiba conquistar essa realidade. A vida nunca dá presentes, mas ajuda-nos e convida-nos a merecermos tudo. Há perigos, mas há também ilimitados horizontes. É preciso orientar o homem. Ele hoje procura sua realização e alegria fora de seu verdadeiro lugar e fica desiludido. É preciso transformá-lo de involuído em evoluído. Quem escreve deve ter vivido, antes pessoalmente, a sublimação da vida, para depois ensinar aos outros, oferecendo-lhes gratuitamente a sua conquista biológica, um precioso produto experimental, fruto de tremendas lutas.
O nosso mundo atual está em estado de colapso espiritual. O homem moderno, enfunado de descobertas, é um abstêmio do espírito. A fase de onda atual representa a inércia das qualidades mais nobres da alma. A imprensa gosta de destacar os delitos e todas as piores baixezas humanas. A arte se está degenerando em todos os seus aspectos. Mesmo debaixo das aparências mais intelectuais, respira-se sempre um ar de depravação. Parece mesmo que tudo há de ter hoje esse sabor fundamental. Mas é preciso reagir e salvar-se. Há uma quantidade apreciável de valores superiores que nos podem tornar muito poderosos e ricos. O que é preciso é descobrir esses novos continentes do espírito para desfrutá-los. É preciso aprender a substituir por esses valores superiores os inferiores da riqueza material, para tornarmos-nos independentes dela o mais que pudermos, de todos os dissabores que dela se originam. Dá-se tanto valor ao dinheiro que não se pode resolver o problema espiritual se não for antes resolvido o material. É verdade, mas o grande erro consiste em considerarem-se as coisas do espírito como artigo de luxo supérfluo, ao qual se recorre somente quando se está saciado de tudo e não se sabe mais desejar outra coisa. Entretanto, são elas as coisas de primeira necessidade. É ainda verdade que o bem-estar econômico por si só não basta e que o problema da vida não é de solução tão simples assim, como o crê a moderna psicologia utilitária e materialista. Nenhum problema está isolado na vida e nada se resolve isoladamente. Assim é com o material e com o espiritual, tanto que se pode dizer o contrário do que dizem todos, isto é, que o problema material não pode ser resolvido se antes não for resolvido o problema espiritual. A riqueza pode ser nociva para quem dela não sabe fazer bom uso. É necessário que falte alguma coisa embaixo para sermos induzidos a procurá-la mais no alto. Para progredir, é preciso viver com o ânimo vibrante e não satisfeito. Para formar desejos e exigências mais espirituais, é preciso que a alma encontre fechada a porta para os gozos materiais. Essa pobreza pode ser um estímulo para alcançar intuições de outra forma inatingíveis. Ela nos ensina a caducidade do nosso apego às coisas terrenas. A riqueza é um resultado vitorioso, mas efêmero. É a nossa vacuidade interior que despreza a vida simples e pobre, enquanto esta pode ser, ao contrário, um meio de superar e de libertar
criando formas de vida superiores, mais ricas e mais poderosas. É preciso fazer com que o homem suba da matéria ao espírito. Só aqui há salvação. O materialismo centralizou a nossa mente nos bens materiais. A ciência, conquistando e desfrutando as forças naturais, criou uma psicologia de prazer e de poder, em vez de sacrifício e renúncia. Roupagem para os tolos e os vencidos. Daí resultou um homem moralmente fraco, sem resistência nas adversidades, um homem que se sente sempre mais pobre. Uma artificial multiplicação de necessidades inúteis e nocivas está anulando a elevação do nível econômico, o que significa empobrecimento, porque a riqueza não é absoluta, mas uma relação entre meios e necessidades. Em meio a um bem-estar crescente, adveio um maior senso de miséria, uma vida mais difícil, enfim, um estado de angústia pela falta de espaço vital, um abandono das necessidades superiores, única saída da alma assim comprimida, para restringir-se na satisfação de necessidades inferiores, insuficientes para nos satisfazerem, porque se multiplicam a expensas daquele outro estado de alma muito mais vital. Isto é patológico, é antivital. Há uma descida para as necessidades mais elementares, que invadiram todo o campo dos desejos humanos. Há uma riqueza econômica que não compensa a carência dos bens espirituais. Há uma capacidade de saber procurar os primeiros e uma incapacidade de saber usufruir os segundos, ainda que vizinhos e gratuitos. A indústria, com a publicidade, faz do homem um consumidor, das nações um mercado a ser desfrutado. É preciso produzir e depois vender, fazer consumir. Mas é preciso pagar tudo isto, ainda que seja inútil ou supérfluo, com o nosso tempo e o nosso fatigoso esforço, com a nossa paz. Cultiva-se assim o consumidor, cria-se e educa-se ele com a propaganda, e há sempre novas necessidades, a escravidão das necessidades artificiais. Isto se chama bem-estar e civilização. Atrai-se o consumidor com prazeres fictícios. Ele está viciado e persuadido de que sua alegria e seu bem estão no deixar que o explorem. Assim, novos hábitos sociais vão nascendo, uma determinada moda para cada coisa, sempre mutável para encher tantos cérebros vazios. Na medicina, essa moda e essa psicologia de exploração do consumidor chegam ao ponto de representar um atentado à saúde e um perigo para a raça. A nossa civilização, que é tão sábia no particular, hoje também a ciência é especialização, está desorientada nas grandes linhas, falta-lhe diretriz geral, falta-lhe um guia inteligente. Por ora, o progresso, além das conquistas materiais, não atingiu a alma, onde está o verdadeiro homem, limitando-se a um espantoso excitamento das cobiças animais, com todas as suas consequências.
É preciso ensinar ao involuído atual que as alegrias que ele procura no fumo, no álcool, na cocaína, no vício e, enfim, no furto e no delito, as encontrará mais belas e mais poderosas, mais no alto, em realizações novas que o moderno caçador de êxitos, sempre ansioso e agitado, perseguido pelo tempo, não conhece. O crescimento do ser em direção da alegria é direito sagrado, mas deve ser dirigido para volúpcias diversas, não precárias, mas vitais, em ordem ascendente e não descendente. É preciso analisar e demolir esses prazeres que intoxicam e desfazem o homem para ir em busca dos grandes prazeres do espírito. É preciso substituir os gozos destrutivos pelas grandes alegrias construtivas, substituir o sucesso exterior, vão e fictício em que hoje se crê, por aquele outro, vindo do próprio valor íntimo e substancial. O evoluído não renega a vida, mas a enaltece muito mais. Os tempos são maduros e é necessário aprender novos modos de viver. É necessário começar a preparação do terreno para uma nova civilização, fazendo compreender ao homem que ele é muito mais do que um simples animal, é o dono de um destino radioso, fazê-lo compreender que o universo não é somente um campo a ser explorado, mas um sábio organismo de pensamento e de matéria fundidos entre si. O homem hoje não se realiza, dispersa-se. A felicidade da posse que ele tanto procura é primitiva e traidora. Ela é própria de uma dada fase do desenvolvimento e não das fases sucessivas mais elevadas. Hoje é preciso aprender a conhecer a felicidade superior que está na criação. Muda desta arte a atual concepção da vida, assim como o conceito de materialismo, uma vez tido por definitivo, perdeu todo o valor no seu velho significado sensório. Assim muda o conceito de trabalho. Este nosso mundo de hoje é condenação, exige por isto um salário. Daí as maiores lutas do nosso tempo, daí capitalismo e comunismo, guerras e destruições. O trabalho é condenação, e sempre maior condenação, porque o temos privado do espírito animador, cujo sopro é alegria. A máquina, a indústria, a organização e a cobiça levam ao cálculo do dinheiro e do tempo, ao horário e à escravização. A descida na matéria sufoca na limitação que é seu elemento. A elevação no espírito da liberdade fora da limitação. A involução humana reduziu o trabalho, que é o mais alegre recurso do ser, a uma condenação oprimente, conquanto, realizando e nos desenvolvendo, está entre os mais ativos instrumentos de evolução, isto é, de libertação para a felicidade. Nessa opressora miséria, assim se transformou o que acima tínhamos chamado de livre e alegre
ato da criação, no qual o homem não só se realiza e se desenvolve, como também é chamado a colaborar no funcionamento orgânico do universo e a operar à semelhança de Deus, imitando-o na sua perene ação criadora. A evolução é lei da vida e do mundo, deverá percorrê-la, como teve de a percorrer quem escreve. Chegar-se-á, com a ascensão, a uma grande transformação de valores. Deve-se logo compreender que, se o bem-estar material é muito por si só, não basta para dar felicidade. Na vida, há necessidade de muitas outras coisas que hoje matamos, como a fé, o belo, a poesia, a paz interior, o amor elevado, a esperança. O mundo de hoje cresceu no plano físico como corpo. Urge um paralelo desenvolvimento no espírito, porque é extremamente perigoso que um tão grande corpo fique sem guia de uma alma adequada, em poder de uma mente tão limitada e primitiva. É exatamente a hipertrofia técnica e científica que exige, para equilibrar-se, um proporcional desenvolvimento espiritual que assuma a direção, sem o que tudo ameaça acabar em desastre. A ditadura da ciência materialista e da sua psicologia é uma fase superada, e o mundo desesperadamente invoca uma sistematização diversa, espiritual e moral. Entre tantas revoluções que o homem moderno deseja, há também aquela contra a asfixia espiritual, contra a nivelação numa animalidade universal, contra o embrutecimento geral, próprio do capitalismo como do comunismo, nos problemas do ventre. Bem outras revoluções hão de realizar-se, não a conquista dos bens materiais, mas dos bens espirituais, continente inexplorado de riquezas infindáveis, lugar ao sol, também este, sol da mente e do coração, de que o homem tem extrema necessidade. É preciso rebelar-se contra a imersão na massa nivelada, opondo-se aos gostos podres das maiorias. A verdadeira revolução far-se-á chegando a compreender os valores de substância, substituindo-os na própria vida aos de superfície e de forma, da abastança ou sucesso, hoje tão em moda. Preciso é conquistar uma potência superior de domínio espiritual e lançá-la à fase do mundo como um desafio. Potência de uma riqueza que não é a do dinheiro ou do poder, riqueza que permite ter piedade dos ricos e dos poderosos. Deve-se contrapor à riqueza econômica, hoje supremo ideal, a riqueza da inteligência e do coração, que hoje falta. É preciso mostrar, tanto aos ricos do capitalismo, como aos pobres do comunismo, a sua vacuidade espiritual, que os iguala. Os homens em luta no mesmo terreno, com os mesmos fins egoístas e os mesmos instintos de avidez. É preciso ser os pioneiros de um ideal diverso, de destaque e de libertação, para subtrair-se à obsessão econômica que é o tormento moderno. Preciso é ensinar a desfazer as falsas miragens dos prazeres oferecidos
por traição pela nossa chamada civilização, a rebelar-se contra a prostituição e o sufocamento do espírito que ela nos quer impor. É necessário enriquecer-se bem diversamente da maneira como se anseia. É preciso saber colocar-se nesse terreno utilitário tão diverso e compreender-lhe as vantagens superiores. É preciso ensinar a gozar em planos mais altos, a sermos possuidores de alegrias mais refinadas e gratuitas que provém do íntimo e não do exterior. É preciso alijar o peso do trabalho pena para amar o trabalho função e missão, que não é fadiga para uma paga, mas livre espontânea realização. É preciso conquistar a riqueza da tranquilidade e a riqueza do tempo, hoje perdidas especialmente pelos ricos. Não tenho tempo, é a frase moderna, é a sua pobreza, e não há obras de beneficência que permitam doar essa mercadoria, ajudando em sua miséria esses desgraçados pobres de tempo. Essa carência de tempo é uma vingança da matéria que escolhemos como padrão, enquanto o espírito se mantém fora do tempo. Somente no alto há liberdade, que se deve conquistar elevando-se e não roubando a outros escravos seus grilhões de ricos. Muito dinheiro desvaloriza tudo. Alegrias abundantes e repetidas terminam em náuseas. Sábias compensações, justas vinganças da vida. A atual máquina social funciona em grande parte pela força. Precisamos ser os pioneiros de um ideal diverso, de amor, convicção e colaboração. O egoísmo, que foi ontem um elemento útil e necessário para as conquistas materiais, e a que estas têm sido devidas, como o é o progresso humano, hoje aquele egoísmo, quando a vida humana entra na fase social orgânica, torna-se um elemento antivital, porque é antissocial, sendo destrutivo e inaceitável na nova coletividade. Hoje que a técnica tanto progrediu, a caridade se encontra em pleno retrocesso. O progresso não consiste, como hoje se crê e se quer, em uma vã multiplicação de necessidades a que depois se ofereça satisfação. Isto sim redunda numa custosa escravidão, da qual é necessário pagar, logo após, o custo com trabalho forçado. O atual desenvolvimento dos valores mais baixos não é progresso, mas atraso, não é vitória, mas derrota que o mundo está pagando caro. Qual o uso que o homem sabe fazer hoje dos melhoramentos econômicos? E se não o sabe empregar no bem, mas só no mal, então não é melhor para ele a pobreza? Quando o homem, com a ciência, a máquina e a justiça social chegar ao bem-estar material, que uso dele saberá fazer com a sua psicologia? Certo é que, se não for educado a tempo, não fará mais do que multiplicar e estender
a sua atividade abusiva. E se a finalidade da vida é bem outra, o alcance desse tão desejado bem-estar não pode representar para a humanidade, como a de hoje, um dos maiores perigos? A finalidade deste livro é demonstrar com a razão. O escopo da vida do autor é demonstrar com o exemplo a realidade, a utilidade de uma vida superior no espírito, mais rica e mais feliz. Se, depois disto, outros quiserem compreender com a sua razão e proceder com o seu exemplo, então a ideia de uma nova civilização não será mais utopia. Trata-se, portanto, não mais das habituais revoluções de forma, mas de uma revolução de substância. Hoje, a sociedade em geral é regida por imersão com o sistema representativo ou totalitário de um chefe que trabalha, antes de tudo, para si. Outro sim é regida por um grupo de homens que se coligam em torno dele por força de seus próprios interesses, prontos a se desembaraçarem dele tão logo não satisfaça mais aqueles interesses. O cântico do futuro é um som débil no presente. Para ouvi-lo é preciso aguçar a audição psíquica. É preciso levar a própria consciência até ao alto potencial e às altas frequências de onda, somente nas quais se podem perceber as grandes vozes longínquas. Para antecipar o futuro biológico, para registrar a visão do mundo espiritual do futuro, é preciso atingir a alta tensão nervosa que abrasa e esgota. A verdade absoluta existe, mas o que muda é a nossa percepção dela, é o aspecto subjetivo daquele fato objetivo. Assim é que para cada plano evolutivo que atravessamos, achamos para nós uma verdade relativa diversa, dependente do nosso ponto de vista e da sua variação. O homem, situado no relativo, não pode perceber mais que uma verdade particular e relativa, aproximada e progressiva, mas justamente por isto, em movimento e relacionada com a outra, que é a absoluta e imóvel. Todo plano tem a sua forma relativa, continuamente se retifica e aperfeiçoa. Assim, uma forma que em dado nível pode ser justa, pode tornar-se injusta em outro mais elevado. Os valores e, pois, os juízos são diversos nos vários planos. Quem é sábio no plano da matéria pode ser tolo no do espírito, e ao contrário. O que na terra é dor e derrota, mas no alto pode significar redenção e salvação. Na maior parte dos casos, o espírito dorme e, se acorda, é para o serviço do corpo. Mas, no caso contrário, em que o espírito domina, nascem tempestades apocalípticas que o homem comum não imagina.